3 de outubro, 22 horas e 50 minutos, abemos segundo turno para a presidência da República. E no próximo domingo, dia 10, a Band estará realizando o primeiro e mais importante debate do segundo turno entre os dois finalistas à presidência. Dilma Rousseff, pelo PT e coligação, José Serra, pelo PSDB e coligação. Nós aqui estamos, então, com o deputado do PT, Fernando Quinalha, ao que parece reeleito nesta data, e faremos a ele a mesma pergunta que repetiremos depois ao senador do PSDB, que é o seguinte, Quinalha, o que o povo pode esperar, ou o público especificamente desse horário, pode esperar no domingo que vem, no debate dos candidatos? Teremos um debate realmente de conteúdo, finalmente? Eu creio que sim. Primeiro, cumprimentar a todos vocês, agradecer pelo convite. Eu creio que vai ter debate de conteúdo porque tanto a Dilma quanto o Serra estão preparados para apresentar propostas e espero, sinceramente, que da mesma forma como a Dilma, naturalmente, ela vai apresentar aquilo que foi realizado pelo governo Lula, do qual ela participou, no que diz respeito à geração de emprego, aumento real do salário mínimo, a diversificação das exportações brasileiras, né? Quase triplicaram as exportações brasileiras, enfim, aquilo foi feito nas várias áreas sociais. Portanto, eu creio que será uma oportunidade, inclusive para o Serra, para dizer do que ele discorda, o que ele tem para propor de diferente para que o telespectador da Band possa também no segundo turno decidir. Senador Álvaro Dias. Olha, é a vez dos grandes temas, né? Certamente muitos dos brasileiros esperavam um debate de mais profundidade no primeiro turno. Os candidatos tiveram a oportunidade, visitando todo o país, de recolher subsídios para um grande debate no segundo turno. Hoje conhecem mais o Brasil do que conheciam quando começou a campanha. E, a meu ver, focalizarão os grandes temas, as grandes reformas. O Brasil pode muito mais do que vem obtendo em matéria de crescimento econômico e também de distribuição de renda. E para alcançar esse nível de competência em matéria de crescimento econômico e distribuição de renda, precisamos realizar reformas. O Brasil ainda está atrelado a estruturas arcaicas que impedem um desenvolvimento maior. Tanto é que nesses 7 anos, na média de crescimento, o Brasil cresceu menos do que a maioria dos países da América Latina e nós não podemos nos conformar com isso. Certamente, a necessidade de reformas é imperiosa. E eu acredito aí no candidato do PSDB pelo seu perfil de modernidade e capacidade de produzir reformas. Certamente liderando esse processo. Num presidencialismo forte como o nosso, só um presidente da República com esse perfil terá condições de conduzir um processo de reformas. Exatamente porque o Congresso Nacional, em função, sobretudo, das características do país, das discordâncias regionais, né? O Congresso Nacional tem dificuldade de promover reforma. É preciso que o presidente da República assuma a liderança desse processo. A reforma política, que é a matriz de todas as reformas, mas há aí uma reforma fundamental para melhorar a distribuição de renda no país, que é a reforma tributária. Obviamente, eu também advogo a reforma administrativa, porque o Estado cresceu demais, inchou, as despesas supérfluas são excessivas, o Estado se tornou perdulário e nós precisamos recuperar a capacidade de investir produtivamente do Estado brasileiro. Deputado Quinalha, o senhor acha que a ausência de temas importantes, fundamentais, nesse primeiro turno, e agora o senador levantou aqui 2 ou 3 fundamentais, isso aí tem a ver com voto? Os candidatos fogem de temas, por exemplo, como a reforma da Previdência, porque isso tira voto? O senhor, como político, podia explicar isso para nós? Não, primeiro, veja, eu queria combinar a sua pergunta e fazer alguns comentários para que a gente, de fato, externe, inclusive aqui, as nossas concordâncias e divergências. Me refiro ao prezado senador Álvaro Dias. Veja,
primeiro que a Dilma dizer que ela não apresentou propostas, na minha opinião, é uma análise equivocada, porque ela apresentou o tempo todo as realizações do governo Lula. Caberia à oposição, visto que todos nós, através do processo eleitoral, temos que estar e estamos preparados para a rotatividade do poder. Então, deputado, só um minutinho, nós estamos batendo a trave. Eu dizia que durante a campanha a Dilma apresentou propostas, até porque a ideia síntese era continuar mudando. E ali, veja, as realizações do governo Lula não aconteceram por acaso. Exemplo, qual é o país que no primeiro ano, pós a maior crise mundial da economia dos últimos 80 anos, vai crescer 7% do PIB? É o Brasil. Quer dizer, acima do Brasil vai estar China e Índia. Então, aquilo que se falava é que a Argentina estava crescendo 10, 11, 12%. Então, na verdade, o Lula, o nosso presidente, ele teve a capacidade, teve a sabedoria e a paciência de fazer, no plano da economia, as mudanças para que num linguajar, eu diria, bastante direto, ele fala assim, primeiro vamos plantar para depois colher. E qualquer outro país da América Latina, o Brasil descolou. Então, eu não acho, eu discordo da interpretação que o Brasil está atrás. O mundo inteiro reconhece que o Brasil hoje é um caso de sucesso no plano econômico e social. É claro, quando a Dilma apresentava, então, as realizações do governo Lula, dá um exemplo, aumento do salário mínimo de 54% acima da inflação. Não é porque é justo socialmente, o salário mínimo é o pior salário, mas mais do que isso é uma concepção, além de ser justo, mas faz parte de uma concepção, de termos no Brasil um mercado interno forte, que não tínhamos, exatamente o que faltava, emprego e salário. Quando o Brasil ampliou as exportações, porque o Lula começou a viajar, a oposição fazia uma crítica, me perdoe, mas alguns setores desqualificados. Olha o Aero-Lula. Mas o que o Lula foi fazer? Ele foi viajar o mundo inteiro, e se o Brasil não tivesse diversificado as exportações, com a crise que surgiu nos Estados Unidos, se ampliou para a Europa, Japão, ou seja, o mundo industrializado, o Brasil teria sofrido infinitamente mais, e não sofreu. Então, o desafio está para o Serra agora. O que ele propõe no lugar? Com referência às reformas. Eu, presidente da Câmara, pautei a reforma política no primeiro semestre de 2007. Qual foi o relatório que foi para plenário? O relatório do deputado Ronaldo Caiado, dos democratas, que foi aprovado por unanimidade na comissão especial. O PT, os democratas e outros partidos fomos até o final. O PSDB recuou. Recuou. Recuou, eu não quero fazer juízo de valor, mas o fato é que o PSDB não foi até o final naquilo que o próprio PSDB tinha votado, visto que foi por unanimidade na comissão especial. Tinha o direito. Mas eu quero dizer então o seguinte, veja, o Congresso pode e deve sim fazer reformas. Eu não creio que cabe ao presidente, qualquer que seja ele, ou a presidente, comandar o Congresso no sentido das reformas. Porque o Congresso tem defeitos? Tem. Agora eu quero dizer que nós podemos e devemos fazer as reformas. Eu posso fazer comentários sobre... Claro, aqui não é debate, não. Tem marcado. O meu amigo Chinalha disse que a Dilma apresentou, sim, a proposta que é a continuidade do governo Lula. Aí nós voltamos à velha discussão, não é? Qual é a proposta do governo Lula? Qual a política econômica do governo Lula? É remanescente do governo Fernando Henrique. Mas, quais são os programas sociais? São remanescentes do governo Fernando Henrique. Não houve mudança, não houve inovação em relação à política econômica e à política social. Nós achamos que é hora de avançar mais. Nós não podemos nos conformar com isso. Lula colheu. É preciso definir bem quem plantou e quem colheu. Fernando Henrique semeou, permitiu uma bela colheita do presidente Lula. Então, quando se fala de crescimento econômico atual, é preciso remeter às origens desse crescimento. Obviamente, o crescimento não ocorre agora, depois da crise que abalou o mundo, a crise econômica, especialmente a crise financeira a partir dos Estados Unidos,
porque o governo brasileiro fez uma mágica, houve aqui um milagre. Não, porque os pressupostos básicos para a sustentação diante de tempestades eventuais, esses pressupostos foram lançados durante o período do governo Fernando Henrique Cardoso, começando lá com Itamar Franco. O plano de estabilização da moeda, de sustentabilidade financeira, de recuperação da competitividade da economia e responsabilidade fiscal. Inclusive propostas que tiveram o PT como adversário. E, evidentemente, essas propostas aprovadas acabaram permitindo ao presidente Lula do PT fazer uma bela colheita assim. Posso comentar? Não sei se aqui na dinâmica. Veja, eu não quero ter uma atitude de negar tudo o que de bom foi feito no plano econômico no governo Fernando Henrique. Mas eu quero dizer que uma das opiniões críticas da política econômica do Fernando Henrique era o próprio Serra, primeiro. Segundo, ele queria avançar já. Não, mas veja, na verdade, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tinha quebrado pelo menos 2 vezes, houve a desvalorização, aliás, vazada do real em janeiro de 99, teve gente que ganhou muito dinheiro, com informação privilegiada, o Brasil não conseguia crédito em nenhuma parte do planeta, a inflação em 2002, no final do ano, estava em 12%, quer dizer, então não é tudo uma maravilha como também se apregoa. Qual foi a grande diferença, na minha opinião? Foi mercado interno e aumentar as exportações. Isso não há como tirar do governo Lula. Porque na crise, veja, eu acho que é onde o Lula deu uma demonstração de liderança inequívoca. Ele não aumentou impostos, que era uma característica do governo Fernando Henrique, ele não aumentou impostos, e nem houve demissões. Agora, deputado, nós temos de